bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iazzi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores, Fernando Zillo, diretor de On Street, e Daniel Sorage, gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iazzi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Bom dia a todos, meu nome é André Iazzi, eu sou o CEO da Estapar e é um prazer estar falando com vocês aqui sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Seguindo agora para os destaques do primeiro trimestre, a gente vai começar falando sobre o processo de digitalização da companhia. Iniciando nesse processo pelo Nova Zona Azul de São Paulo, nosso aplicativo da Estapar, onde nos últimos meses, desde novembro, quando iniciou-se a operação, a parte de transição dessa operação, tivemos uma média de 8.000 downloads novos por dia, apenas nesse aplicativo, totalizando até agora 840.000 novos usuários, isso em menos de 5 meses de operação, com custo de aquisição de cliente zero. E a recorrência desses usuários é de 4,4 vezes, bastante alta quando comparada com médias de mercado. Seguindo a nossa apresentação, na página 6, seguimos falando da estratégia de digitalização da Estapar, onde no primeiro trimestre desse ano vimos um exponencial crescimento das transações da Zona Azul de São Paulo, saindo de 800.000 transações no último trimestre para 3 milhões nesse trimestre, impulsionando o número total de transações da companhia que chega em 4,5 milhões. Quando você observa o primeiro trimestre de 2020, esse número não chegava a 2. Isso num cenário pré-crise, pré-Covid. Quando você observa o percentual das receitas online, no primeiro trimestre do ano passado, era cerca de 3% das receitas da companhia eram online, enquanto neste trimestre chegamos a 11%. De forma resumida, na página 7, a gente vê o expressivo crescimento em números da nossa plataforma digital, onde temos 106% de crescimento em usuários,
em mais de 2 milhões apenas na plataforma online. Nos últimos 6 meses adquirimos mais de 1 milhão de clientes e, como dito anteriormente, 4,5 milhões de transações no último trimestre, um total de 115% de crescimento comparado com o primeiro TRI de 2020. Ainda em relação à plataforma online, vemos uma receita 266% maior do que o primeiro TRI do ano passado. Dando sequência à nossa apresentação, vamos falar sobre o monitoramento da Covid-19. Na página 9, a gente observa a reabertura das operações da Estapar, onde em 31 de março deste ano, tínhamos 100% das nossas operações on-street abertas. Em relação às operações off-street, tínhamos 93,2% das operações abertas, uma pequena queda quando comparada com o final do trimestre anterior, sendo que o trimestre anterior, o Estado de São Paulo, em seu plano, estava em fase amarela, enquanto em 31 de março, o Plano São Paulo se encontrava-se na fase emergencial, a mais restritiva do Plano São Paulo até então. Falando sobre a evolução do faturamento na página 10, podemos observar que no primeiro trimestre de 21 tivemos uma pequena queda para 55,4% da receita quando comparado com 2019, frente a 61,7% que foi no trimestre anterior. Isso em função das várias fases diferentes do Plano São Paulo e também em outros estados que tivemos ao longo desse trimestre. Para vocês terem uma ideia, apenas no Plano São Paulo tivemos 5 mudanças de fase em um único trimestre. E mesmo assim a nossa receita não teve uma queda expressiva quando comparado com o trimestre anterior, onde basicamente alternamos entre fase verde e amarela. Ainda falando sobre a evolução do faturamento, na página 11, observamos apenas quando comparado com o Plano São Paulo, nas suas diferentes fases, o impacto do faturamento da companhia. Na primeira quinzena de março, já com algum nível de restrição ainda em fase laranja, tínhamos 52% do faturamento da companhia, quando comparado ao mesmo período de 2019. Quando a fase se tornou vermelha e depois a fase emergencial, nosso faturamento caiu para próximo a 33% quando comparado com 2019. E assim seguiu até o final da primeira quinzena de abril. Quando você começou a diminuir o nível de restrição do Plano São Paulo, de vermelho para algo como laranja, que seria a fase de transição do plano emergencial, o nosso faturamento já voltou a patamares de 46%, sendo que já na primeira semana de maio observamos um crescimento ainda maior nesta receita. Falando ainda sobre o monitoramento da Covid-19, agora na página 12, vamos falar sobre a gestão da liquidez. Dados os impactos que tivemos na nossa receita, seguimos com a nossa forte disciplina na gestão dos custos operacionais, com redução de 26,2% desses custos, quando comparado ao primeiro trimestre do ano anterior. Assim como nas receitas administrativas, o SG&A, com uma redução de 18,4%, também quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. E 36,2% nas despesas e postergações de investimentos em CAPEX. Por fim, falando do plano de equalização de dívidas, nós captamos com dívidas de longo prazo 176 milhões de reais apenas no primeiro trimestre de 2021. Tudo isso em linha com o que havíamos planejado. Gostaria agora de passar a palavra para o Emílio Sanches, diretor financeiro da companhia e também diretor de Relações com Investidores. Emílio, por favor, pode seguir. Bom dia a todos. Agora quem está falando é o Emílio. Falaremos agora dos resultados do primeiro trimestre de 2021, da quantidade de operações e vagas, distribuição geográfica, nossa receita líquida, lucro bruto caixa, custos e despesas administrativas, EBITDA, fluxo de caixa e endividamento encerrado em 31 de março de 2021. Indo para a página 14, fizemos alguns ajustes no portfólio com foco na nossa rentabilidade. Estamos com 651 operações,
em mais de 390 mil vagas. Notem que o churn no trimestre foi negativo. Encerramos algumas operações que eram deficitárias para a companhia, demonstrando o foco na rentabilidade e na nossa disciplina financeira. Na página 15, falamos da nossa distribuição setorial e geográfica. Gostaria de chamar a atenção para o resultado do primeiro trimestre de 2021 do setor de Wall Street. É o primeiro trimestre cheio que temos o faturamento do Zona Azul da cidade de São Paulo. A nossa receita líquida para o estado continua a nossa predominância no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Na página 16, a nossa receita líquida continua impactada pela Covid-19. Faturamos mais de 165 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, ainda 32% abaixo em relação ao ano passado. Praticamente, impacto em todos os segmentos da companhia. Porém, o que a gente já vem notando é, com a vacinação e a reabertura que está acontecendo desde o final de abril, estamos confiantes com a retomada do faturamento da companhia em todos os segmentos. Na página 17, falamos sobre o nosso lucro bruto caixa. Atingimos mais de 60 milhões de reais, ainda fortemente impactado pela queda da nossa receita devido à pandemia. Estamos confiantes que com as reduções e ajustes que nós fizemos na nossa operação, com a vacinação se aproximando, a retomada da economia, estamos bem confiantes que nosso lucro bruto caixa crescerão de uma forma muito agressiva nos próximos trimestres. Indo para a página 18, demonstramos o nosso rigor e disciplina na gestão financeira. Com a queda da receita devido à pandemia, fizemos ajustes necessários nos nossos custos e despesas administrativas. Os nossos custos caíram mais de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. E as nossas despesas gerais administrativas, ou seja, nosso SG&A, reduziu mais de 18%. Importante falar que esse foco nessa redução permitirá um crescimento de margem futura na companhia e serão benefícios duradouros, aumentando a produtividade em comparação aos mesmos níveis pré-pandemia. Indo para a página 19, falaremos agora sobre o EBITDA, FFO e o prejuízo no exercício. Destacamos na cor azul os resultados do Zona Azul da cidade de São Paulo. Aqui atingimos um EBITDA de 39,3 milhões de reais, 48,3% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado. O nosso FFO ajustado foi negativo em 24,4 milhões de reais, assim como nosso prejuízo foi negativo em 64,7 milhões. Vale destacar que nossos resultados estão sendo fortemente impactados pela pandemia. Estamos muito confiantes que nos trimestres seguintes teremos uma forte recuperação em nossos resultados. Na página 20, falaremos agora do fluxo de caixa no período. Começamos o ano com 42 milhões de reais em caixa. Tivemos a geração positiva de 6,8 milhões de reais do caixa operacional. O caixa operacional dos Zona Azul de São Paulo foi negativo em 4 milhões e meio. Investimos no período 15,9 milhões de reais. Em destaque, os investimentos na concessão da cidade do Zona Azul de São Paulo e de Santo André. Conforme falado no último call de resultados, tivemos êxito nas captações em 195 milhões de reais, em contratos de 2, 5 e até 10 anos. Tivemos liquidações no mesmo período de 118 milhões de reais, totalizando um caixa em 31 de março de mais de 105 milhões de reais. Indo para a página 21, falaremos agora sobre o nosso endividamento. Fechamos com uma dívida bancária total no valor de 962 milhões de reais, com caixa disponível em mais de 105 milhões, totalizando uma dívida líquida de 854,4 milhões de reais. Como falado no último conference call de resultados, nós tínhamos uma dívida a vencer nos próximos 12 meses em 474 milhões de reais e conseguimos, com as renegociações nesses 3 meses, em reduzir a dívida a vencer nos próximos 12 meses em 406,4 milhões. Vale destacar também que nosso custo médio, ou seja, o spread do CDI, em 31 de 12 de 2020 estava em 3,32%. Conseguimos fazer uma redução para 3,13%. Na página 22, falaremos agora do plano de equalização da dívida do curto prazo. Conforme falado na página anterior, temos a vencer nos próximos 12 meses o total de 406 milhões de reais. 120 milhões de reais a vencer em agosto e setembro com o Banco do Brasil. Estamos confiantes com a renovação desse valor agora no terceiro trimestre desse ano. Também temos 153 milhões de reais a vencer no mês de dezembro.
Essa dívida refere-se a 50% da alavancagem da Zona Azul da cidade de São Paulo com o Banco do Bradesco. O restante, os 133 milhões de reais, será pago parte com o dinheiro que captamos nesse trimestre, já previsto no nosso fluxo de caixa. Estamos bem confiantes com as asfolagens e a amortização da dívida nos próximos 12 meses. Obrigado a todos e agora eu passo a palavra para o André Iasi e o Dega para continuar a apresentação sobre ISD. Obrigado, Emílio. E vamos seguindo agora, pessoal, falando sobre sustentabilidade. Na página 24, temos boas notícias em relação à rede Ecovagas que a gente anunciou no último trimestre. Não só pela expansão da fase de implantação, que já chegamos aí a quase 200 carregadores instalados em diversos pontos do Brasil, como vocês podem ver no mapa à direita, como também pelo novo membership, que é a Stellantis. Juntamente com a Volvo, que já vinha fazendo parte, e todas as marcas que a Stellantis tem, nós chegamos a aproximadamente 50% do total de veículos emplacados plug-in ou híbridos no Brasil. Ou seja, é uma grande conquista para a nossa rede e para a sustentabilidade da eletromobilidade no país. Ainda sobre sustentabilidade, agora na página 25, em governança corporativa, tivemos ao longo dos últimos 12 meses 20 reuniões entre conselho e comitês, com 100% de assiduidade dos seus membros. 43% dos conselheiros são independentes. E com a chegada da Mariane agora, 29% dos membros do conselho são mulheres, o que nos permitiu ter o selo da Women on Board, um reconhecimento à valorização da diversidade em ambientes corporativos, o que muito nos orgulha. Seguindo agora para a página 27, antes de terminarmos com as perguntas e respostas que vão vir a seguir, vamos falar sobre as nossas considerações finais. Falando sobre a digitalização da Estapar, todos puderam observar o grande progresso que tivemos nos últimos meses, trazendo a companhia para patamares não antes imaginados. Tenho a certeza que isso é apenas o começo de uma longa jornada, que transformará a história e o futuro da nossa companhia. Em relação à estrutura de capital, conseguimos ao longo dos últimos 6 meses levantar mais de 500 milhões de reais em dívidas e alongamos os seus vencimentos. Importante destacar que parte dos nossos compromissos futuros já estão negociados e estamos extremamente seguros que equalizaremos tudo o que temos pela frente. Em relação ao hub de mobilidade, vimos que os nossos estacionamentos cada vez são mais importantes e fundamentais no dia a dia das grandes cidades, trazendo novos serviços e ofertas de mobilidade, além de infraestrutura. Vimos que o Ecovagas já se tornou algo importante na eletromobilidade do país, não só trazendo uma nova solução para esse segmento, mas sustentabilidade para as cidades onde ele está instalado. Por fim, falando da reabertura da economia, acreditamos que com o avanço da vacinação no país, a volta à mobilidade vai ocorrer e retornaremos o nosso crescimento em patamares superiores aos níveis de pré-Covid. Vamos seguir agora com as perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Thaís Alonso, do Citi. Bom dia. Eu gostaria de saber se o chegada de partida que vocês lançaram recentemente, ele é temporário ou permanente e como ele impacta as receitas da companhia. E falando ainda um pouquinho sobre o endividamento, aonde a gente deve ver o endividamento da companhia no fim do ano? Porque vocês devem reperfilar a dívida, mas imagina que vocês ainda precisam de capital adicional para suportar o crescimento. Como que fica essa dinâmica? Obrigada.
Olá, Thaís. André falando, prazer falar com você. A gente não entendeu exatamente a primeira parte da pergunta. Se você puder, por favor, perguntar novamente, eu agradeço. Eu vi que recentemente vocês lançaram para o aplicativo um estacionamento de curta permanência em aeroportos, chegada e partida. Como que isso muda a dinâmica de receita de vocês e se isso é um movimento temporário agora para o Covid ou se vocês vão continuar com esse novo modelo de permanência em aeroporto daqui para frente? Entendi, Thaís. Obrigado por repetir. Vamos lá. Frequentemente, dentro dos nossos produtos de reserva de vagas, que atende em geral arenas, aeroportos e também teatros e outros lugares que você tem eventos específicos que você consegue determinar a hora que você fica, você cria novos produtos, né? Que eles variam, ele é muito parecido como uma companhia aérea ou como um hotel gere a sua operação. Então, conforme a gente tem mais ocupação e o cliente nos dá mais previsibilidade, a gente traduz isso em benefícios e reduz esse preço. O chegadas e partidas, ele é mais um produto que vem para ficar, ele não é um produto apenas para Covid, não. A gente percebeu que havia uma dinâmica de menor curta permanência que tinha interesse dos nossos clientes dentro da reserva de vaga. Com isso, a gente criou esse produto. Ele ainda é um produto novo, é cedo para a gente dizer os impactos que tem. Esses produtos são muito comuns fora do Brasil. Então, a gente acredita que vai ter também bastante sucesso, como vem tendo hoje o reserva de vagas, que em muitos aeroportos hoje já significa mais de 20% da receita daquele aeroporto, da receita total daquele determinado aeroporto. Em relação à segunda parte da pergunta em relação ao endividamento, eu vou passar para o Emílio, CFO, responder. Oi, Thaís, tudo bem? Bom, o endividamento a gente vem trabalhando ao longo dos últimos um ano praticamente, né? Assim que a pandemia entrou na companhia, nós temos um índice de alavancado ainda alto, mas a gente está conseguindo realmente renegociar todas as nossas dívidas. A nossa previsão é que com essa retomada da economia, da vacinação, que a gente já está vendo agora, principalmente em maio, uma forte recuperação, e desde o trimestre anterior já estamos conseguindo gerar caixa positiva, ou seja, nosso caixa operacional já está conseguindo estar estável e acima até do que estava prevendo agora no mês de maio. Eu estou super confiante que com os bancos, a parceria, o endividamento, a gente vai estar com um nível de endividamento mais baixo que nós estamos hoje, tá? Eu não sei exatamente quanto ainda, não dá para ainda até dar essa informação, mas certamente no segundo trimestre, terceiro trimestre, com a geração de caixa positiva, com as renegociações, e a gente conseguindo já liquidar parte da nossa dívida de curto prazo, a gente vai conseguir ter um nível muito mais adequado para a companhia, estaremos muito mais saudáveis, tá? Não sei se eu enderecei a sua resposta. Não, tá ótimo. Nossa próxima pergunta vem de Igor Alteiro, do Santander. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, com relação às iniciativas digitais, aí, né, dá para ver que a plataforma online de vocês vem crescendo bastante aí, acima da expectativa. Eu queria entender o que seria o endgame aqui, né, o que vocês esperam em termos de representatividade, né, olhando para frente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, com relação a como é que vocês estão enxergando a dinâmica de despesas, né? A companhia tem feito um processo de contínuo aí, né, de redução de despesas. Vocês acham que ainda tem espaço para fazer mais alguma coisa? Como é que vocês estão enxergando essa dinâmica? Obrigado. Igor, prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Em relação à nossa digitalização, à nossa plataforma digital, como vocês podem observar pelos destaques que a gente colocou, a gente vem tendo números expressivos de crescimento na nossa plataforma. Isso nos permite sonhar que em breve nós vamos oferecer muitos serviços ao motorista, ao carro do motorista, de forma a melhorar a jornada dele, a relação dele com a Estapar. A gente vai ampliar essa gama de serviços, tá? Além de criar mais cross-sell e upsell
com os nossos produtos já existentes, quer seja o reserva de vaga, virar mensalista, pagar a Zona Azul e tantos outros. Tá? Então, como você pode observar, apenas na plataforma digital, hoje a gente já tem mais de 2 milhões de clientes. Né? Isso vai certamente se multiplicar por muito nos próximos meses. Então, isso nos coloca, de fato, como um novo player entrante no mercado de segmento, né, podendo até se transformar em outras plataformas digitais aí, com produtos e serviços, tal como eu mencionei. Tá? Então, realmente, a gente tem aí uma satisfação muito grande de estar crescendo nessa área, é parte do nosso planejamento estratégico, crescer em mídias digitais e, como consequência, criar novos produtos e serviços, e isso está se tornando uma realidade. Em breve, certamente, teremos mais notícias. Em relação à outra parte da pergunta, de despesas e custos, eu vou passar para o Emílio Sanches para que ele fale um pouco. Oi, Igor, tudo bem? Vamos lá. A gente fez um esforço bastante grande o ano passado e ainda continuamos fazendo esse ano com relação à redução dos nossos custos, né? Então, lembra que no nosso modelo a gente tem as reduções com os aluguéis, com a mão de obra e os outros serviços e o SG&A. Falando um pouco de aluguel, o ano passado a gente conseguiu praticamente 95% dos nossos contratos fazer um alinhamento em relação aos custos que nós tínhamos, né, deixando bem atrelado em relação ao valor do faturamento. Consequentemente, essas despesas caíram bastante. Reduzimos bastante a nossa mão de obra, infelizmente, tivemos que fazer algumas adaptações, uma redução drástica no quadro da companhia, a gente chegou a falar até pessoalmente sobre isso. Então, isso a gente está estável, com alguns investimentos que nós fizemos, principalmente em caixas avançados, com uma redução de mão de obra e fortalecendo o pagamento pelo mobile ou o pagamento lá com máquinas de atendimento, isso também eu não acredito que haverá novas contratações, pelo menos no curto e médio prazo. Tá? E os contratos com fornecedores, todos foram readequados, alguns cancelados, outros trocamos fornecedores. Então, a gente já está super estável com relação a isso. Não vejo mais esse ganho dessa margem, eu acho que ela veio para ficar, essa preocupação a gente não tem mais. Tá? Então, os custos da companhia estão bem controlados. Quando a gente fala agora da parte do SG&A, que não é um custo ligado diretamente à operação, né, nosso custo administrativo, esse também, a gente fez uma redução de praticamente mais de 20%. Esse pode ter um incremento no futuro, mas também não acreditamos. A gente está trabalhando, fiz algumas reduções, desde fechamento de escritórios regionais, a ajuda de co-work, e está funcionando muito bem para a nossa operação. Então, eu acho que estou certo que quando eu falei no call que a retomada do faturamento vai aumentar a margem, é por consequência disso tudo, tá? Então, algumas lições aprendidas, algumas ações que nós fizemos que foram muito eficientes, ajustes que foram necessários e vida que segue, é nosso tamanho agora, né? Então, estamos satisfeitos com tudo que foi feito e felizes, né? Porque desse impacto que vocês viram na receita, a gente conseguiu realmente ajustar todas as nossas despesas na companhia. Tá ótimo, bem claro. Obrigado, Dega e Emílio. Nossa próxima pergunta vem de Mike Nicholas, Garney Investimentos. Senhores, bom dia. Primeiro, obrigado pelo espaço e parabéns pela condução aí nesse cenário diverso, né? Primeiro, eu queria saber se vocês podem nos passar aí uma visão do que vocês esperam em relação ao pace de recuperação, né? Então, se existe alguma linha que possa ter uma recuperação mais ágil, se tem alguma linha que pode ser um pouco mais tardia. E aí, se vocês me permitem um update, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar aí sobre alguns contratos, especialmente de concessão na frente on street, que tem vencimento programado para esse ano. Aí, por favor, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas, por exemplo, os casos de Piracicaba, Vila Velha e Mauá, que tem o vencimento agora para 2021, eu queria saber o que a gente pode esperar em termos de se podem ser renovados, enfim, qual que seria a dinâmica dessas negociações. Obrigado. Bom, obrigado a você pela pergunta. Vamos começar aqui, talvez, pelo fim. Eu vou passar aqui para o Fernando Zilo para falar um pouquinho sobre a questão da renovação desses contratos que estão vencendo, quais podem renovar e quais as expectativas.
Bom dia, tudo bem? Bom, sobre essa questão da renovação ou não de contratos de concessão, em particular do on-street, a gente tem o seguinte cenário. Por exemplo, você citou Piracicaba. Piracicaba ele é um contrato de 10 anos com renovação para um segundo ciclo de mais 10 anos. Tá? Então, por mais que o primeiro ciclo encerre esse ano, a gente tem a expectativa e total de conseguir renovar ele pelo segundo ciclo de 10 anos. Tá? Mauá é o caso de encerramento do contrato, não há mais essa previsão, porém, por conta dos efeitos da pandemia, né, do ano passado, todos os nossos contratos eles vêm sendo reequilibrados, né, para offsetar esse impacto. Né? O reequilíbrio econômico, em muitos casos, ele se dá pela extensão contratual. Né? Então, em muitos casos, a gente está tendo uma prorrogação natural, sendo que se o contrato tem vigência de mais do ano do exercício, ou não, a gente vem conquistando isso. Então, Mauá, por mais que a data de vencimento lá está próxima, a gente antecipa que sim, haverá mais alguns meses, no mínimo, de prorrogação. Tá? Vila Velha é um outro contrato que tem a possibilidade de renovação por mais um segundo ciclo, e a gente está, nesse momento, discutindo a possibilidade ou não de estender por mais um segundo ciclo. Então, o comportamento geral dos contratos, eles seguem essa rotina. Então, para concluir a tua pergunta, assim, nós antecipamos, né, que haverá a renovação dos contratos com vencimento esse ano de uma extensão proporcional aos seus impactos, que são meses, podendo sim, portanto, se estender para o ano de 2022. E os que têm a possibilidade de renovação por mais um ciclo equivalente, a gente pretende e tem alto grau de confiança que isso será possível. Bom, continuando, obrigado, Fernando. Continuando na resposta à pergunta da Garim, em relação ao pace de retomada, vocês puderam observar no último trimestre, em que a gente tinha aí uma questão de Plano São Paulo entre fase amarela e verde, que a nossa receita e, como consequência, a alavancagem operacional, que o Emílio explicou na resposta anterior ao Santander, foi obtida, de forma que a gente passou a ter novamente um EBITDA e uma geração de caixa bastante importante. Tá? Infelizmente, agora o nosso primeiro trimestre foi afetado pela essa segunda onda, que claramente a gente já observa no final de abril, como a gente demonstrou, e agora na primeira semana de maio, uma retomada também bastante forte. Então o pace ele vai ficar muito em função, em relação a restrições. Né? Como a gente acredita que daqui para frente você já tem, principalmente nos principais estados que a gente está presente, onde a gente tem parte relevante da nossa receita, como São Paulo, Rio de Janeiro, você já vê o nível de restrição sendo reduzido, a gente tem uma expectativa que essa receita retorne com velocidade. Tá? Em relação aos segmentos que a gente percebe que irão melhor performance, retornam mais forte, e os que retornam mais devagar, naturalmente, Zona Azul é um setor que retorna mais forte, então a gente tem um nível de confiança nisso alto. Hospitais também, naturalmente. Shopping centers, a gente vê já um movimento bastante grande nos estacionamentos. E eu somo a isso que a gente tem observado também em aeroportos, que a gente vê uma recuperação importante, em relação ao mix. Ou seja, a gente percebe que tem mais pessoas indo de carro para a operação. Quando, por exemplo, a gente olha por táxi, por passageiro. Né? Então, acreditamos sim que isso, inclusive, é uma tendência daqui para frente, que de alguma forma pode ser positivo nos números da companhia. Né? Em relação a alguns segmentos que a gente tem um pouco mais de preocupação, às vezes é arenas, né? Que a gente acha que vão ser os últimos a serem liberados da perspectiva de eventos, embora futebol a gente já vê uma pressão bastante grande para abrir, né? Não é um setor tão grande na companhia, então a gente não vê com maiores preocupações. Tá? Obrigado novamente pela pergunta, espero ter respondido. Senhoras e senhores, caso haja perguntas, por favor digitem *1. Passaremos agora para as perguntas por webcast. Por favor, podem prosseguir. Bom dia, pessoal. Aqui é o Daniel.
Temos uma pergunta aqui pelo webcast de Christian Fávaro. Valor. Podem comentar sobre o reequilíbrio em São Paulo, na Zona Sul, por causa da pandemia? No tri passado, vocês falaram que iriam buscar esse reequilíbrio. Isso avançou? Obrigado, Christian. Obrigado, Daniel. Eu vou passar para o Fernando Zillo, que é o diretor responsável pela divisão John Street na companhia de Zona Azul e também, naturalmente, por São Paulo, para que ele atualize como andam as coisas na Zona Azul. Obrigado. Bom dia, Christian. Obrigado pela pergunta. Bom, sobre o reequilíbrio econômico do contrato de São Paulo, só para fazer um esclarecimento do mecanismo de reequilíbrio de um contrato público, né? O reequilíbrio econômico, ele é sempre, o contrato prevê, né, a possibilidade desse reequilíbrio num evento extraordinário ou ordinário. Então, a gente tem esse diálogo contínuo com a prefeitura. E como você, para o efeito de reequilíbrio, precisa comprovar seu efeito na extensão, né, e a gente ainda atravessa os efeitos da pandemia, a gente vem monitorando e quantificando e mensurando esses efeitos, porém, ainda não apresentou o pleito formal de reequilíbrio. Esse pleito vai ser feito no seu bom tempo, após a estabilização do cenário de retomada, quando eu consigo quantificar isso de forma inequívoca e assertiva. Dito isto, né, a gente sim, nos diálogos com a prefeitura, conseguiu um reperfilamento temporário, né, para os próximos 3 meses, de uma redução do compromisso da outorga fixa mensal. A gente teve uma redução de 90% desse valor mensal por conta dos efeitos da pandemia, né? Então, esse reperfilamento é um alívio de caixa para a Zona Azul de São Paulo e, por consequência, para a companhia, que a gente conseguiu dentro desse contexto. Porém, vale destacar que esse reperfilamento, que é um alívio importante e que é um reconhecimento da prefeitura desses impactos da pandemia, ele não se enquadra como um reequilíbrio econômico. Ele é apenas um reperfilamento. Esse valor, ele, no tempo, ele vai ser retribuído, ele vai ser pago, corrigido, num período de 2 anos. Então, destacando novamente, o reequilíbrio econômico é algo que a gente monitora, né, e é algo que a gente fará no futuro próximo, uma vez comprovados os efeitos e um claro cenário de retomada. Porém, a gente sempre tem esse mecanismo no diálogo, como foi feito com o reperfilamento, de conseguir algum alívio momentâneo para contribuir com os efeitos da pandemia. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iazzi para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos que participaram, gostaria de agradecer a todos que perguntaram. Estamos bastante otimistas com o futuro da companhia. Acreditamos que a vacinação está avançando num bom nível, óbvio que sempre desejamos mais, mas está vindo avançando e a gente já vem percebendo de forma clara os reflexos dessa vacinação e da redução das restrições pelas diversas cidades do Brasil. Tá? Temos uma grande possibilidade de alavancagem operacional, tal como explicado pelo Emílio, e temos a confiança que a Zona Azul de São Paulo, que é um importante investimento que a gente fez ao longo dos últimos meses, vai performar tal como previmos. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.